Boa noite. Assinala-se na próxima quarta-feira, portanto dia 27 de janeiro, o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Este dia foi criado a 1 de dezembro de 2005 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, porque foi a 27 de janeiro, mas de 1945, que as tropas da União Soviética libertaram o campo de concentração de Auschwitz, o mais mortífero de todos os campos de concentração que foram criados pelos nazis. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães encontraram no sul da Polónia uma pequena cidade, Ho Chi Minh, à qual deram o nome de Auschwitz, e em seu redor construíram o mais horrível campo de extermínio de pessoas. Hitler tinha escolhido Auschwitz devido ao seu fácil acesso por comboio e também pela área de isolamento de 40 km² que os alemães chamavam de área de interesse do campo. Esta era uma área com uma floresta tão densa que os prisioneiros que por alguma razão conseguissem fugir acabavam por não sobreviver devido ou à fome, ou ao frio intenso, ou então aos ataques de animais selvagens que por lá ainda existiam. O campo de concentração de Auschwitz-Birkenau era constituído por Auschwitz I, um centro administrativo, por Auschwitz II-Birkenau, o campo de extermínio, e por Auschwitz III Monowitz, um campo de trabalhos forçados, e ainda tinha mais 45 campos satélites. Foi o terrível Himmler, o Reichsführer das SS, quem decidiu que Auschwitz II-Birkenau fosse o lugar para a solução final dos judeus. A partir desta decisão, os métodos usados para o extermínio dos seres humanos foram terríveis. Por exemplo, devido ao elevado número de mortos e à incapacidade do solo absorver tantos cadáveres, os crematórios acabaram por desempenhar um papel central na destruição de um tão grande número de vítimas. Em Auschwitz, a primeira incineração de um corpo foi efetuada a 15 de agosto de 1940. A partir daí, os fornos foram sendo melhorados, passando, por exemplo, no mês seguinte a serem cremados 3 corpos por hora, cerca de 70 por dia. Em outubro de 1941, surge um problema para os responsáveis alemães, com 125 mil presos da URSS em Auschwitz, quantos fornos seriam necessários para os queimar? A solução seria construir várias câmaras incineradoras num único forno. A preocupação em construir fornos crematórios era de tal forma elevada que a 22 de outubro de 1941 foi projetado um crematório com uma capacidade incineradora excepcional e para o manter eram necessários 1000 cadáveres por dia. Para o transporte de tão elevado número de cadáveres foram construídas rampas. Quando em maio de 1942 um dos crematórios avariou, Rudolf Höss, o comandante do campo de concentração de Auschwitz, escolheu uma pequena casa na orla do bosque de Bétulas de Birkenau para proceder ao gaseamento dos prisioneiros. As portas e as janelas foram tapadas e o Zyklon B mortal foi introduzido por um pequeno orifício. Na manhã seguinte, os corpos foram retirados e colocados em valas abertas. Em 1942, o elevado número de corpos enterrados em Auschwitz passou a construir o perigo de contaminação das águas da região e, por isso, o comandante Höss não teve outra solução senão desenterrar os cadáveres e proceder à sua incineração ao ar livre. Contudo, isso era um trabalho tão repugnante que a tarefa recaiu sobre os próprios judeus que desenterravam e queimavam de seguida os seus próprios familiares e amigos. As grelhas onde foram queimados estes corpos eram formadas, imaginem, por carris de caminhos de ferro. As modificações teriam que ser permanentes, dado o elevado número de comboios com prisioneiros transportados para Auschwitz com o objetivo de cumprir a solução final. Desta forma, no verão de 1944 foi criada uma sala nesse campo de concentração com uma dupla função de vestiário e de morte. Assim, os prisioneiros entravam na sala, despiam-se e de seguida nus encaminhavam-se para a câmara de gás. Já mortos eram acumulados na sala antes de serem queimados. Os fornos de Auschwitz estavam permanentemente a queimar cadáveres, levando a que alguns rachassem, tal era a intensidade do calor permanente. Entre maio e junho de 1944, Auschwitz atingiu o ponto alto desta loucura humana, deste trabalho sujo. Foi necessário eliminar entre 200 a 300 mil judeus oriundos da Hungria e, como os 5 crematórios estavam na sua capacidade máxima, um dos crematórios, o 5, avariou. E por isso foi necessário abrir valas ao lado das câmaras para serem incineradas as vítimas ao ar livre. Uma vez que o nosso país não participou na guerra, na sociedade portuguesa criou-se a ideia de que não houve vítimas portuguesas neste conflito.
Todavia, a realidade mostrou o contrário. Sabemos da existência de vítimas, algumas do distrito de Braga, que sofreram atrocidades nos campos de concentração nazis, onde acabarão aí mesmo por perecer. Não é fácil encontrar registros de portugueses nos campos de concentração nazis. O International Tracing Service, na Alemanha, criado em 1943, congregava o registro de cerca de 30 milhões de documentos relativos aos trabalhadores e às vítimas dos campos de concentração e dá um contributo importante nesta pesquisa. Estes registros têm sido analisados por uma equipa do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, liderada pelo professor Fernando Rosas. Também Patrícia Carvalho, no livro Portugueses nos Campos de Concentração Nazis, e ainda Esther Musnik, em Portugueses no Holocausto, revelam-nos dados de cidadãos do distrito de Braga que passaram por estes campos de concentração. A maioria destes cidadãos do distrito de Braga foi acusada de pertencer ao Partido Comunista ou de andar a distribuir panfletos em França contra os alemães. No entanto, outros foram perseguidos por terem participado na Guerra Civil de Espanha, que tinha terminado no ano em que começou a Segunda Guerra Mundial, portanto em 1939. Foram transportados de França para a Alemanha em comboios compostos por vagões de transporte de gado e aí obrigados a trabalhar arduamente. Esses nomes de portugueses que estiveram nos campos de concentração alemães merecem agora ser recordados. Um deles, Cândido Ferreira, nasceu em Castelões, Vila Nova de Famalicão, a 17 de abril de 1922. Foi enviado para o campo de concentração de Buchenwald a 31 de julho de 1944 e resistiu pouco mais de meio ano. Aí morreu a 24 de fevereiro de 1945, vítima de gastroenterite. Emílio Pereira nasceu a 2 de fevereiro de 1910 em Prado. Foi deportado para o campo de concentração de Buchenwald a 22 de janeiro de 1944, acabando por sobreviver às atrocidades nazis. Francisco Ferreira nasceu em Guimarães a 13 de outubro de 1916 e passou por 3 campos de concentração, acabando por morrer em Bergen-Belsen, já depois da libertação deste campo. João Faria de Sá nasceu em Sesures, Vila Nova de Famalicão, a 15 de março de 1910. Foi deportado para o campo de concentração de Buchenwald a 17 de janeiro de 1944, acabando por sobreviver a esta deportação. José da Rocha nasceu em Vila Verde a 7 de dezembro de 1919. Foi enviado para o campo de concentração de Neuengamme, morreu a 3 de maio de 1945 na Baía de Lubeck, pouco tempo depois da evacuação deste campo de concentração. José de Abreu nasceu em Guimarães a 15 de fevereiro de 1920. Deportado para o campo de concentração de Dachau, foi libertado a 8 de maio de 1945. Luís Ferreira Martins nasceu em Figueiredo, Guimarães, a 18 de outubro de 1902. Foi enviado para o campo de concentração de Buchenwald, acabando por sobreviver a esta barbárie. Manuel Alves nasceu em Vila Verde, a 29 de novembro de 1910. Foi enviado para o mesmo campo de concentração e depois para um subcampo em Praga, na República Checa, onde permaneceu aí até à evacuação deste campo, a 14 de abril de 1945. Pedro Pereira nasceu em Guimarães a 24 de agosto de 1913. Foi deportado para o campo de concentração de Sachsenhausen, acabando por sobreviver a esta barbárie. Venâncio Dias nasceu em São Vicente, Vila Verde, a 14 de maio de 1904. Deportado para a concentração de Buchenwald, acabou por sobreviver a esta guerra. A história nunca está completa, sendo necessário insistir e persistir na procura de dados que clarifiquem e aprofundem os percursos destes cidadãos e de outros naturais do distrito de Braga. Assim, e neste contexto, não nos podemos esquecer nunca que nestes campos de concentração foram mortos milhares de judeus, ciganos, homossexuais, negros, prisioneiros de guerra e todos que eram considerados pelos alemães como sendo inferiores à raça ariana. Não nos podemos esquecer que em Auschwitz os alemães davam as boas-vindas aos prisioneiros, dizendo-lhes que iam para um chuveiro, mas em vez de água eram atingidos por Zyklon B, o célebre cianeto, que os liquidava em poucos minutos.
Não nos podemos esquecer que retiravam das vítimas os dentes em ouro pelos próprios judeus. Tinham que fazê-lo quando os corpos ainda estavam quentes, pois uma vez arrefecidos era mais difícil este procedimento de retirada dos dentes. Os dentes, depois de derretidos, eram transformados em barras de ouro e posteriormente enviados para os bancos alemães. Não nos podemos esquecer que por cada prisioneiro que fugia eram assassinados 10 familiares ou outros prisioneiros que estavam próximos do fugitivo. Não nos podemos esquecer que os cabelos das vítimas eram cortados e usados para fabricar cobertores e tapetes e ainda para o isolamento acústico dos submarinos. Não nos podemos esquecer que nas filas de inspeções de prisioneiros eram colocados também os que morriam, cujos cadáveres eram amparados por outros prisioneiros. Não nos podemos esquecer das celas em pedra, frias e escuras, onde os prisioneiros morriam à fome e por falta de oxigênio. Não nos podemos esquecer que os prisioneiros eram fotografados para registro, mas a chegada maciça de prisioneiros tornou impossível as fotografias em tão elevado número como registro e, portanto, foram substituídas por números no braço das pessoas. Não nos podemos esquecer que milhares de crianças foram atiradas vivas para os crematórios. Apesar de ter sido criada a ideia de que os alemães eram todos culpados, o certo é que a máquina nazi ocultava este extermínio dos próprios alemães. Por exemplo, na obra A Provadora, revela-se que alguns oficiais alemães tiravam fotografias de Auschwitz e faziam-nas chegar aos seus amigos e familiares na Alemanha. E passo a citar: o segundo conjunto de fotografias era ainda mais pavoroso e fiquei sem cor ao ver os cadáveres amontoados e entrelaçados. Eram tantos que não se conseguiam dizer onde o corpo terminava e o outro começava. As fotografias mostravam pilhas de bagagens, sapatos e óculos, seguidas de montanhas de carne em decomposição. Fiquei atordoada. Na última fotografia, um homem nu jazia numa laje, em frente de uma abertura que parecia a porta de um forno. Um prisioneiro, quase um cadáver ele próprio, iria-se a seu lado, presumivelmente para se assegurar de que o corpo era cremado. Um dos casos mais emocionantes de um prisioneiro que sobreviveu em Auschwitz foi Aaron Luster, judeu, que nasceu na Polónia em 1926 e foi com os pais para a França, onde se converteu ao catolicismo. Tinha 14 anos. Sua mãe foi presa em Orleans, França, depois da denúncia de uma vizinha e enviada para Auschwitz, onde morreu gaseada. O pai, que sobreviveu à guerra, tentou anular a conversão de seu filho ao cristianismo, mas sem sucesso. Em 1954 assistiu desolado à ordenação de seu filho como padre. Serviu em Paris, na paróquia de Saint-James-de-Chantal, em Orleans, como bispo. Em 1981 o Papa polaco João Paulo II nomeou o arcebispo de Paris e 2 anos depois, cardeal da mesma cidade, cargo que manteve até 2005. Todos sofremos coisas aqui que a mente humana não consegue imaginar. Eu vou repetir, todos sofremos coisas aqui que a mente humana não consegue imaginar. É uma das frases encontradas numa carta escrita pelo judeu grego Marcel Nadjari e enterrada no campo de concentração de Auschwitz. Também o judeu italiano Primo Levi proferiu esta frase: a cada dia preferia morrer e a cada dia lutava por sobreviver. Quando a 27 de janeiro de 1945 a frente ucraniana do Exército Vermelho chegou a Auschwitz, restavam apenas 7.500 prisioneiros. Havia sangue e fezes por todo lado. Havia apenas 2 crianças vivas. Entre os objetos de massacre encontrados pelos russos estavam cerca de 350.000 ternos de homem e 836.000 vestidos de mulheres, além de cabelo, óculos e calçado que hoje estão expostos em Auschwitz. Quando o general norte-americano Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas na Europa e posteriormente presidente dos Estados Unidos, visitou Auschwitz pela primeira vez e, perante tamanha desumanidade, proferiu apenas 2 palavras: parece impossível. De seguida, ordenou que fosse feito o maior número de filmes e fotos sobre o Holocausto, obrigou ainda os alemães das cidades vizinhas a visitarem os campos de concentração e a enterrarem os mortos. A Segunda Guerra Mundial provocou destruições materiais nunca antes vistas. Reparem nestes números. Na França foram destruídas 450.000 casas e 3.100 pontes.
Na Alemanha, 25% das casas e 3.000 pontes. Durante esta guerra foram destruídas cerca de 304.000 aviões e 607.000 carros de combates. A Segunda Guerra Mundial provocou a destruição de cerca de 70% das infraestruturas europeias e a destruição de 160 cidades. A Segunda Guerra Mundial provocou a morte de mais de 55 milhões de mortos. E agora reparem nas consequências económicas. Os gastos com a Segunda Guerra Mundial davam sensivelmente para construir uma casa para cada família dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Bélgica, Espanha e Portugal. Os gastos com a Segunda Guerra Mundial davam ainda para comprar um automóvel para cada família dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca e Noruega. E ainda dava para construir uma biblioteca e uma universidade em cada cidade de 200.000 habitantes nos Estados Unidos, Rússia e Grã-Bretanha. E ainda dava para pagar os vencimentos de 100.000 professores e 100.000 enfermeiros durante 100 anos. E ainda dava para pagar uma educação universitária para cada rapaz e rapariga dos Estados Unidos. A situação económica e social que vivemos, na atualidade, está na base das palavras proferidas recentemente pelo Presidente da República português, que referiu que a crise pode trazer novos nacionalismos. E neste contexto prefiro recordar ainda as palavras de Edmund Burke, quando referiu que tudo o que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem nada façam. Quando passam 76 anos da libertação de Auschwitz, não nos podemos esquecer e devemos continuar a alimentar a democracia na Europa, no país, mas também na nossa comunidade, nas nossas escolas, nos nossos círculos de amigos e familiares. Não podemos permitir que a crise que nos espera traga novos nacionalismos. Boa noite e muito obrigado.